As vacinas não mudam o DNA, não provocam a Covid-19, não são meios de inocular chips, nem provocam AIDS. Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19 e por que não faz sentido nenhum dizer que vacinas provocam AIDS. Também o G1 também ouviu pesquisadores brasileiros, a mestre em imunologia pela USP e doutora em biociências e fisiopatologia, pela Universidade de Maringá, que é a Letícia Sarturi, que ela aponta uma série de inconsistências nesse texto. Então, essa notícia é fake. Olha, fiquei famosa. Como será que meu nome foi parar na boca da Maju? Pelo menos não foi nas notícias policiais, né? Cadê a imagem? A primeira vez que eu vejo isso. Olha lá, veja aí as imagens. Mais uma mentira contada pelo presidente Bolsonaro e desta vez eu ajudei jornalistas a desmentir o presidente. Eu não invento nada. É mentira. Eu não invento nada. Diga, meu bem, que é mentira. O presidente falou em sua live que relatórios oficiais do Reino Unido apontaram que as vacinas provocam imunodeficiência nas pessoas vacinadas. Na verdade, ele disse que as pessoas vacinadas estavam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida mais rapidamente. Mas espera, a síndrome da imunodeficiência adquirida não é provocada pelo HIV? Exatamente. A AIDS, que é a sigla para Acquired Immunodeficiency Syndrome, é a imunodeficiência provocada pelo HIV. E as vacinas não provocam AIDS, sequer provocam imunodeficiência. Ao contrário, as vacinas promovem imunidade. Escuta a ciência! Ok, mas o que é imunodeficiência mesmo? Imunodeficiência é uma deficiência em componentes da imunidade, sejam células do sistema imune, sejam moléculas importantes para a imunidade. Essa deficiência pode ser parcial ou total e leva a uma disfunção do sistema imune. O sistema imune de pessoas com imunodeficiência tem dificuldade na resolução de infecções e doenças até mesmo de fácil resolução. Tem pessoas que nascem com imunodeficiências, por exemplo, há pessoas que nascem com deficiência de células específicas do sistema imune. Essas são imunodeficiências congênitas, mas a AIDS é uma imunodeficiência adquirida. Você adquire por meio da infecção provocada pelo HIV. Nós já falamos de HIV no episódio 20, mas quero detalhar um pouco mais sobre a infecção provocada por esse vírus. A transmissão do HIV se dá por relação sexual, por transfusão sanguínea, transplantes, mas calma, porque são feitos muitos testes e o risco de você adquirir HIV por meio desses procedimentos é praticamente nulo. Também o vírus pode ser transmitido por compartilhamento de agulhas e seringas, se transmite também da mãe para o bebê por via transplacentária e durante o parto, além de haver transmissão por meio do leite materno. O HIV usa alguns mecanismos importantes para entrar nas células. Primeiramente, ele interage com uma proteína que está na membrana de algumas células. Essa proteína é a CD4, que está presente em uma célula que você já ouviu falar por aqui, o linfócito TCD4. Essa interação com a proteína CD4 não é a única. O vírus também interage com proteínas do tipo CCR5 ou CXCR4, que também estão na membrana de linfócitos TCD4. Então imagina aí na sua cabecinha o vírus chegando, interagindo com CD4 e CCR5 ou CXCR4. Essas interações promovem a entrada do vírus na célula e lá dentro da célula ele consegue se replicar e produzir cópias de si mesmo. Com isso, a célula infectada morre e as cópias do vírus são liberadas para infectar novas células. Você já deve imaginar que os linfócitos TCD4 são as principais células afetadas, né? Pois então, pessoas que vivem com HIV podem ter uma depleção dos linfócitos TCD4. Esse é um dos fatores que leva à imunodeficiência provocada pela infecção. Isso porque os linfócitos TCD4 são células centrais na imunidade. Já as vacinas induzem a ativação de linfócitos TCD4 e não induzem uma depleção.
Uma boa imunidade gerada pelas vacinas depende da ativação de linfócitos TCD4. E as vacinas que temos disponíveis contra a Covid-19 atuam induzindo imunidade humoral e celular, sendo que ambos os tipos de respostas imunes dependem da ativação de linfócitos TCD4 para serem eficientes e duradouras. Escuta a ciência. Existe alguma possibilidade das vacinas contra a Covid-19 provocarem infecção por HIV ou AIDS? Não, gente, pelo amor de Deus, não! Nenhuma vacina transmite doença e não tem nenhum sentido dizer que uma vacina promoveria imunodeficiência. Mas, se você tem dúvidas, vamos analisar melhor o papel de uma vacina. Uma vacina contém antígeno, que pode ser uma molécula ou várias, e também contém adjuvantes. Juntos, antígeno e adjuvantes provocam o sistema imune, ativando células diversas que juntas formarão uma resposta imune contra os antígenos das vacinas. Adjuvantes só ajudam a amplificar essa provocação do sistema imune que os antígenos fazem. A resposta imune inclui produção de fatores solúveis, como os anticorpos, e essa é a resposta imune humoral, e também temos a resposta imune celular, que é coordenada pelos linfócitos TCD4. Esse é o papel de uma vacina, e ela faz isso porque contém os elementos necessários para promover uma resposta imune. Agora, quando falamos de uma infecção que acomete células do sistema imune, como o HIV, isso é diferente, porque apesar da resposta imune ser ativada durante a infecção, com a depleção de linfócitos TCD4, a imunodeficiência pode ocorrer. As vacinas não provocam infecção e muito menos imunodeficiência. Agora, é importante também falarmos de onde saem tantas fake news absurdas, né? Segundo fontes do meu grupo da família de WhatsApp, segundo fontes das minhas paranoias. Apesar do presidente Bolsonaro falar que leu a informação em um site idôneo, a história não é bem assim. Ele tem acusado a revista Exame de ter publicado essa asneira que ele afirmou na live. Que interesse eu tenho? Mas a matéria publicada na revista Exame em nenhum momento fala que vacinas provocam AIDS. O que a matéria trouxe foi a preocupação de cientistas com vacinas contra a Covid-19 que estavam em estudo e usavam a tecnologia de adenovírus 5, o AD5. Isso porque esse AD5 é um tipo de adenovírus que pode aumentar a expressão de CCR5 nas células. Lembra da molécula CCR5? Sim, é uma daquelas moléculas que o HIV usa para entrar nas células. Esse adenovírus que estava sendo usado em determinadas vacinas pode aumentar a expressão de CCR5, ou seja, pode fazer nossas células terem mais moléculas de CCR5 na sua membrana. Isso poderia favorecer a entrada do HIV, mas é claro, só se você tiver contato com HIV. Com ou sem maior expressão de CCR5, todo mundo que não toma os devidos cuidados de prevenção está suscetível ao HIV. Então, aumentar a suscetibilidade não significa adquirir a infecção por HIV nem desenvolver a AIDS. Porque para se adquirir a infecção, ainda está tendo que ter o encontro com o vírus, tá, gente? Se você não tem contato com HIV, não tem como ter a infecção. Só que o presidente falou que as vacinas estavam provocando AIDS, segundo relatórios oficiais do Reino Unido. E nesta live, o presidente estava com um papel na mão de uma matéria de um site chamado Before It's News, site conhecido por divulgar fake news. Então, primeiro que ele não se baseou na matéria da revista Exame, porque a revista não fala isso. Segundo, ele se baseou sim no site de fake news que ele estava segurando o papel lá na live. Eu li esse suposto relatório oficial, nem tão oficial assim. É um texto tosco, com informações absurdas, dados inventados, tirados sabe lá de onde. Pesquisa foi revelada pelo Instituto Dataku. Aponta o Irineu. Você não sabe, nem eu. De acordo com o Instituto do Ari, eu não tô nem aí. O governo do Reino Unido confirmou que este site é um site de fake news e que não há nenhum relatório oficial falando tal absurdo. E afinal, o que esse site fala? Lá estão afirmando que as vacinas estão degradando o sistema imune de quem as toma. Afirmam sem nenhuma evidência científica que os vacinados têm uma deterioração do sistema imune a cada semana.
Eles chamam isso de imunodeficiência adquirida. Eles se baseiam na queda da eficácia das vacinas com o decorrer do tempo para afirmar que isso é uma imunodeficiência. Ou seja, eles nem sabem o que é imunodeficiência. Fora que a eficácia da vacina não é a proteção individual contra o vírus. É natural que a imunidade decaia com o tempo. Isso ocorre para qualquer resposta imune. Fatores solúveis como os anticorpos tendem a diminuir seus níveis, sim, com o decorrer do tempo. É justamente por isso que estamos fazendo dose de reforço. Apesar dos níveis de anticorpos reduzirem-se provavelmente por volta do 6º ao 8º mês após a segunda dose, as células de memória, células TCD4, TCD8 e células B, estão ainda presentes e isso garante uma duração da imunidade, apesar de menos robusta. Então, essa queda da imunidade contra o SARS-CoV-2, que ocorre com o decorrer do tempo, é natural. E por já termos previsto isso de acordo com evidências de estudos científicos, estamos aplicando doses de reforço da vacina. Por isso, espalhe a boa informação. Não deixe se levar por mentiras. As vacinas são seguras, todos devem se vacinar. Esse é o nosso pacto coletivo para sairmos da pandemia. Espalhe a informação correta, escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.